Boa noite. Que bom, Vânia, que você está aqui. Boa noite. Elizabeth. Cabelão, hein, Vânia? Cresceu, hein? Boa noite. Boa noite. Estamos então a gravar a aula de radiestesia e cabala, aula 1. Hoje vamos falar de Árvore da Vida e 72 Nomes de Deus. Boa noite a todos, o meu nome é Frederico Honório, já falo convosco daqui a pouco. Agora fiquem com a Tainara. Pessoal, muito feliz e empolgada com essa aula. Eu acho que de todos os nossos cursos, esse é o que mais fez o meu coração vibrar, porque, como todos nós sabemos, o acesso ao divino é feito por códigos, né? E a Cabala é um dos conhecimentos mais ancestrais que nós temos, que nos aproxima mais com a manifestação de prosperidade e abundância na Terra. E a Cabala, ela trabalha com 3 coisas, vocês vão aprender muito nesse curso. O que impede a gente de manifestar a nossa melhor versão, a nossa prosperidade, a nossa abundância em todas as áreas da nossa vida? A lascividade, a agressividade e a genuidade são os 3 principais pilares que bloqueiam a nossa vida aqui na Terra. Vocês vão aprender, e eu estou muito feliz porque assim, todos sabem que é bem complexo a gente entender como que a árvore da vida ela é codificada, todos os nomes dos arcanjos, e nessas aulas a gente vai aprender de forma simplificada, que é o que o CQM sempre faz. Para quem não conhece o CQM hoje ele está em 17 países, tudo de forma orgânica. A gente já está com mais de 1.000 alunos espalhados, e todos sabem que iniciou juntamente com a gestação, na parceria minha e do Frederico, vieram 2 filhos, e a gente tem caminhado firme dentro desse propósito, que é desmistificar as terapias integrativas, trazendo um olhar, uma metodologia, fundamentos pautados na nova ciência. Para que a gente possa hoje adentrar, absorver o melhor dessa aula, a gente vai iniciar com um pequeno relaxamento, uma pequena meditação, porque é muito importante quando a gente vai aprender algo, a gente fale para o nosso corpo, nós falamos para o nosso cérebro, olha, nesse momento agora eu me coloco presente para que a minha consciência superior absorva o melhor. E eu vou colocar eu vou colocar um mantra, tá? A gente vai trabalhar muito com a egrégora da Cabala. E esse mantra é um dos meus preferidos, tá? Que é o Geburá. Por que ele? Porque ele é a manifestação da força, tá? Para que a gente possa nos unir, para que a gente possa nos fortalecer no decorrer dessa aula. Então, vou colocar, eu peço só que vocês me guiem, para ver se não está além o som do celular com o som da minha voz aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. E depois eu posso deixar o link, que é lindo. Esse é uma das versões que eu mais gosto. Eu utilizo muito nas minhas sessões, sempre no final, para fortalecer aquilo que foi trabalhado. E vocês também podem já pegar ele como dica, para que vocês apliquem. Tá iniciando aqui. Pessoal, então, antes que o celular está carregando, vamos fazer um exercício de respiração. Só confirme para mim aqui na mensagem, por favor, se vocês estão me ouvindo e estão ouvindo o áudio no fundo. Se não está dando nenhum chão. Tá tudo certo? A minha voz e a voz do celular? Está muito alto o celular. Está muito alto. E agora, ok? Agora não se ouve. Tá, então vamos lá. Vou baixar um pouquinho. Vamos todos respirar juntos. Nós estamos nesse momento, cada um em sua casa, cada um com seu aparelho, cada um com seu notebook, mas estamos todos conectados. Tainara, está com muito ruído. Tá, então deixa eu abaixar. Vamos lá. E agora, professor Frederico, tá bom? Não, está muito alto.
Tá muito alto ainda. Talvez se Eita. afastares um pouco do microfone, talvez resulte melhor. Tá? E agora, tá bem? Tá conseguindo ouvir a música e minha voz? Sim, afasta mais um pouquinho do microfone. Tá? Tá. Ok? Melhor. Ok. Então vamos lá. Todos nós juntos, juntas. Vamos inspirar pelo nariz. Soltar o ar pela boca. Inspira profundamente, sentindo o ar entrando. Solta lentamente, sentindo o ar saindo. Faz um movimento circular com sua cabeça. Vamos enviar um oxigênio para toda a nossa coluna vertebral. Mexer esse fluxo do chakra laríngeo para alinhar com a nossa criatividade. Vamos girar no sentido anti-horário. Lembre-se que sempre que nós trabalhamos um movimento horário, nós trabalhamos anti-horário para seguir o movimento dicotônico do nosso cérebro. Deixa solto a sua laringe, dá uma levantada levemente no seu queixo, como se você estivesse olhando para cima. Inspira apenas pelo nariz, solta pelo nariz. Inspira pelo nariz lentamente, solta pelo nariz. Muito bem. Agora eu vou pedir que você coloque o seu dedo indicador com o dedo médio, faz essa junção, deixa sua mão em cima. Dedo polegar sobre o dedo anelar e o dedo mindinho. E o dedo indicador com o dedo médio e medo. Vamos encontrar a glândula do timo, aquele ponto no centro do nosso coração, a glândula que prepara o nosso corpo em alegria, a glândula que rege o nosso sistema imunológico, a glândula que nos conecta com o nosso sistema cardíaco. Nós vamos unir agora nosso centro de vórtice energético da parte inferior do nosso corpo, da parte superior, centralizando o nosso coração. E mentalmente vocês vão falar juntamente comigo. Eu agora me liberto de qualquer bloqueio, crença que impeça a minha capacidade mental, emocional, de absorver todos os conhecimentos que serão adquiridos nessa aula. Respira, sentindo o ar entrando, o ar saindo, e fale assim: eu ativo meus 7 corpos sutis para que toda a informação a favor do meu desenvolvimento, da minha evolução, do meu aprendizado, flua naturalmente durante essa aula. Inspira, solta, e que a gente possa estar de coração aberto, de mente aberta e absorvendo o melhor dessa aula. Boa aula a todos. Eu não sei se já terminaste. Já terminaste? Ok. Então, vamos então avançar com a nossa aula. Boa noite a todos. Para quem não conhece, o meu nome é Frederico Lório. Serei o vosso facilitador, o vosso professor durante estas aulas gratuitas, estas 4 aulas. E estas aulas têm por intuito colocar a cabala na radiestesia. É certo que já há muitos gráficos de radiestesia que contêm simbologia cabalística, mas nós integramos de uma forma a que isso, em vez de trabalhar tudo separadamente, portanto, cada símbolo, cada gráfico trabalhar separadamente, possam trabalhar todos juntos, e para isso nós construímos 2 mesas. Não vai ser uma aula de cabala, também não vai ser uma aula de radiestesia, não é? Vocês têm muitas aulas de radiestesia gratuitas na página de Facebook do Instituto,
Em breve estarão também no YouTube para poderem consultar. E se quiserem mais pormenores acerca de radiestesia, lá nas primeiras aulinhas que nós fizemos, falamos acerca do pêndulo, acerca de gráficos radiestésicos, acerca da radiestesia no modo geral, o uso das ferramentas da radiestesia, dos instrumentos, do pêndulo, do Al-Rod, do aurímetro, tudo isso nós falámos em aulas anteriores, ok? Então, não vai ser um curso de cabala, não vai ser um curso de radiestesia, vai integrar os dois, ok? Como a radiestesia é mais pacífica de entender e de um modo geral, eu acredito que todos já conheçam a radiestesia, nós vamos focar naquilo que é o tema das aulas, que é cabala, ok? Elas vão estar estruturadas mais ou menos assim. Uma primeira aula, nós vamos falar dos temas que estão na mesa que eu vou apresentar, e essa mesa é uma compilação do conhecimento, e uma segunda aula será uma aula para aprender a trabalhar com esses gráficos no contexto de radiestesia, ok? Radiestesia e radiónica. Então, primeira aula teórica, segunda aula teórico-prática, terceira aula teórica com outros símbolos e com outra forma de trabalhar, e quarta aula teórico-prática com outra mesa. E para vocês entenderem bem, eu vou já mostrar-vos o que estou a falar para vocês poderem entender ainda melhor. Então, podem ver aqui, né? Eu estou a falar destas duas mesas, são mesas, são criação do Instituto CQM, são mesas exclusivas, completamente exclusivas, e estas mesas, a primeira mesa que vocês veem do lado esquerdo é a que nós vamos trabalhar nas duas primeiras aulas, a segunda mesa é a que nós vamos trabalhar nas outras duas aulas. E vocês perguntam, mas nós temos que adquirir as mesas? A Tainara falará melhor disso no final, ok? O que eu vos estou a dizer é que é uma compilação para vocês compreenderem como é que a cabala trabalha na questão da radiestesia e da radiónica, ok? O exercício foi feito assim, nós temos as mesas disponíveis se depois vocês quiserem adquirir. Então, vamos lá começar a entender a cabala para podermos depois contextualizar na radiestesia. E eu quero-vos pedir, por favor, microfones desligados. Eu dou sempre, entre um assunto e outro, eu dou sempre possibilidade de interação. Também gosto que haja essa dinâmica, que vocês tenham perguntas, que façam as vossas questões para entenderem bem aquilo que nós queremos que passe para vocês. Então vamos lá. Então a nossa primeira mesa será esta mesa que nós intitulamos Mesa dos 72 Nomes de Deus. E para nós entendermos como é que é a integração, eu peço por favor que liguem os minutos. Sempre que a Europa é um país com o qual só um bocadinho, eu vou aqui só... todos os países europeus hoje têm uma relação com a Ucrânia, não é? Talvez acho que não temos já mais da Ucrânia, infelizmente. Alguém com... e eu não estou a conseguir desligar. Ok, já está. Muito obrigado. Não. E tiverem isto com a Raquel, é preciso que os líderes europeus... E é um Portuga. Não, estou a ouvir em português de Portugal. Ok, não sei quem é, já está outra vez. Ok, então, para nós entendermos a integração destes gráficos na radiestesia, nós temos que entender como é que nós colocamos isto. Então, nós temos aqui a árvore da vida, não é? Vocês podem ver aqui a árvore da vida, que é esse primeiro símbolo aí no centro. Nós vamos trabalhar bastante sobre a árvore da vida. Depois temos aqui, como vocês podem ver aí assinalado, o Shin, que é uma das simbologias também da cabala hebraica. Nós depois vamos falar acerca do Shin e do Skap, que está aqui, ok? Vamos falar acerca destes dois na próxima aula para entendermos o que é que eles estão aqui a fazer, ok? Hoje vamos nos dedicar só mais à árvore da vida e aos 72 nomes de Deus. Depois temos um iluminador de energia nociva, ok? Ele já é conhecido da radiestesia, ele é conhecido como iluminador de magia. No entanto, a magia, normalmente quando falam dessa magia, falam daquela que é do senso comum, da magia negra, ok?
E nós, na terminologia CQM, nós tratamos as coisas pelo nome de caráter científico. Então, nós decidimos que ele ia ser o eliminador de energia nociva. Também vamos trabalhar acerca deste símbolo para o conhecer um pouquinho melhor na próxima aula. E, finalmente, temos os 2 biómetros dos 79 nomes de Deus. O primeiro está numerado de 1 a 36 e o segundo está numerado de 37 a 72. E esta é a mesa, ela vai trabalhar questões de desenvolvimento pessoal. Ou seja, ela está completamente vocacionada para orientar a pessoa que vai estar em testemunho, que vai estar em antena, a fazer o seu desenvolvimento pessoal. Esta mesa é muito boa, por exemplo, para pessoas que não conseguem encontrar o seu propósito de vida, que não sabem que caminho hão de trilhar. E porque muitas das vezes o caminho que têm que fazer não é o caminho que esperam que fosse para fazer. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes há uma resistência ao caminho do propósito. Seja por que for, por crença limitante, por padrões familiares, por questões culturais, às vezes há essa resistência. Então, esta mesa vai ajudar primeiro a desbloquear essas situações e depois também dar um caminho para que a pessoa possa fazer passo a passo aquilo que a mesa vai dar, porque é isso que ela faz. Ela vai dar um passo a passo, ok? Ela praticamente vai dizer, agora fazes primeiro isto, depois vai fazer aquilo, logo a seguir vai fazer aquilo e depois aquilo outro, para que as coisas comecem a prosperar na sua vida. E quando nós falamos em prosperar, falamos na prosperidade total, prosperidade em todos os planos, ok? Então, vamos conhecer a árvore da vida. Esse é o gráfico. Ele aqui ficou um pouquinho desfocado, na mesa está muito melhor. A Tainara tem as mesas impressas, ela depois pode-vos mostrar, ok? Isto é porque eu dei-lhe aqui um grafismo para ela ficar bem legível na mesa e aqui no PowerPoint não fica assim tão legível. Mas ela está bem. Então, a árvore da vida é esta ferramenta que vocês também já devem conhecer, porque ela faz parte também do conhecimento geral, ela roda muito, tanto em redes sociais como no conhecimento geral, quando se fala de desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, esta árvore da vida, vocês podem ver que ela tem, então, esses círculozinhos, né, que vocês estão aí a ver. Aí estão 10, são 11. Nós daqui a pouco já vamos ver porque é que não está aqui o 11º, ok? Esta aqui tem 5 na parte de cima e mais 5 na parte de baixo, não é? Se quisermos dizer assim. Nós podemos ver que a árvore da vida é formada primeiro por um hexágono dos 6 primeiros, das 6 primeiras rodelinhas, que nós já lhe vamos dar um nome, não é? dos 6 primeiros círculos, e que depois aqui embaixo, com base neste aqui, que é comum ao hexágono, nós vemos que se forma aqui uma pirâmide, ok? Podemos ver aqui, sigam aqui o ponteiro do meu mouse, e vocês veem aqui a base da pirâmide, e depois ela vai acabar aqui no Malkut, ou Malkut, como lhe quiserem chamar. Também é uma questão de como quiserem pronunciar. Se vocês quiserem dizer as pronúncias bem, nós na segunda aula vamos ter um testezinho não é um testezinho, vamos passar um bocadinho da forma como se pronuncia, porque isso pode ser até importante para quando vocês estiverem a fazer o decreto para fazer a harmonização e limpeza do campo. Então, temos aqui então a árvore da vida mais ou menos vista. Vamos ver então o que é que ela é. E vocês podem ver aí, a árvore da vida é um sistema cabalístico e hierárquico em forma de árvore que é dividido em 10 partes ou 10 frutos. Esses frutos têm sentido ambíguo, podendo ser interpretados tanto como estando no todo, no universo, como podem ser lidos como estados de consciência. E aqui é a primeira parte importante para a integração na radiestesia. Nós temos aqui um micro e um macro, não é? Nós sabemos também que o que está em cima está em baixo e que o micro
é uma reprodução do macro e o macro é uma reprodução do micro. Ou seja, nós sabemos hoje, através do avanço da ciência, que, por exemplo, a nossa organização química é a mesma organização química de elementos que não estão no planeta, estão no macrocosmos. Assim como a nossa frequência, o nosso padrão vibratório, a nossa frequência individual, ela tem muito a ver com o macro, que é o nosso ambiente. Ou seja, o ambiente vibra da forma que nós vibramos e nós vibramos da forma que o ambiente vibra. Ou seja, influenciamos um ao outro naquilo que se chama também de entrelaçamento quântico. Não é? A partir do momento que nós estamos em sintonia com outra coisa, com outro objeto, com outra pessoa, com outro animal, com outro ambiente, com outro evento, os dois passam a interagir e a influenciar-se mutuamente. Então, aqui também nós temos essa representação. Ou seja, estes dois casos aqui da árvore da vida podem ser lidos tanto microcosmicamente, do ponto de vista do homem, como macrocosmicamente, ou seja, do ponto de vista do universo em geral. Eles são iguais. Quando nós escutamos as leituras sagradas, por exemplo, quando nós pomos os olhos nas leituras sagradas, e eu não estou só a falar da Bíblia, estou a falar do Torá, estou a falar de todas as outras, de todos os credos, isto aparece muito, não é? Quando nós ouvimos dizer ou lemos que o homem foi feito à imagem de Deus. Deus é o todo, é o universo. Então, é a explicação cabal, e estou a utilizar a palavra cabal propositadamente, de cabala, não é? Ou seja, é a prova total de que já o conhecimento antigo falava desta referência de tudo se organizado da mesma forma. Ok? Então, macrocosmicamente, a árvore deve ser lida de cima para baixo, ou seja, a começar no Keter, né, para baixo, e microcosmicamente deve ser lida de baixo para cima, ou seja, do Malchut ou do Malkut para o Keter. Ok? E nós vamos aprender também a fazer essa leitura completinha. Alguém que tenha alguma questão que queira colocar? Não há questão? Então, vamos seguir. Então, vamos lá ver. Opa, alguém tem alguma questão? Não. Pensava que Isso tinha foi uma um questão. latido de cachorro? Oi? Foi um latido de cachorro? Não sei. Aqui na rua estão muitos cachorros a latir. É impossível, tem tudo fechado, mas acho que mesmo assim se consegue ouvir. Não sei. Bom, então vamos lá. Macrocosmicamente, a árvore começa em Keter. E o Keter, vocês veem aqui, ó, é este primeiro círculo. E o Keter, que é a centelha divina, é a causa primeira de todas as coisas e desce na árvore, tornando-se coisa cada vez mais densa. Ok? Isto faz-nos muito lembrar aquilo que nós também já temos no senso comum, né? Que é a descida da nossa centelha divina para o planeta para cumprirmos mais uma tarefa, mais uma missão, mais uma reencarnação, mais uma etapa de desenvolvimento espiritual e pessoal, como vocês lhe quiserem chamar. Ok? Esse método cabalista de explicar a criação do mundo, esse é o método cabalista de explicar a criação do mundo e contrasta com o método científico do mesmo. A última Sefirá é Malchut ou Malkut, que é a matéria densa, vocês podem ver ali, em baixo, o último estado das coisas. Ou seja, seria a nossa terceira dimensão. Se nós quisermos falar em dimensões, nós podemos falar o Keter como sendo uma oitava dimensão e o Malchut ou Malkut como sendo a terceira dimensão. É a nossa ascensão até ao conhecimento cósmico universal, até ao conhecimento do divino na sua pura essência, que está aqui representada com todos esses estágios que nós vemos aí, que já vamos falar deles.
Quando estamos a falar de uma questão microcósmica, ou seja, microcosmicamente, vamos subir na árvore e o caminho será inverso. Então, vamos partir do Malhut ou do Malkut, ok? E o homem vai se aproximando do seu estado de consciência, passando por todos aqueles estágios, até chegar cada vez mais próximo do Keter e ou chegar mesmo ou permanecer no Keter. O Keter está aqui em cima, como vocês veem. Então, a árvore da vida tanto pode ser usada para explicar a criação do universo, o todo, tudo o que existe, como para hierarquizar o processo evolutivo do homem. Ou seja, ele começa num estado de terceira dimensão, com todas as provas e expiações, com todas as dores sem conhecimento. À medida que vai adquirindo conhecimento, o que é que vai acontecendo? Tudo aquilo que que é sofrimento, que é dor, vai sendo entendido. E como vai sendo entendido, vai sendo ressignificado. Como vai ser ressignificado, a dor deixa de ser dor, o sofrimento deixa de ser sofrimento, porque também o ser começa a perceber o que é que há de fazer para contornar, para dar a volta a esse sofrimento. Ou seja, são coisas que acontecem, são avisos. Quando nós falamos de karma, na verdade o karma não é uma coisa que tem que acontecer. Ok? Os hindus chamavam isso sair da roda de Sansara. E sair da roda de Sansara não é mais nada menos do que evitar o karma. E como é que se evita o karma? Conhecendo-se intimamente. Ou seja, se eu vejo que há um processo de dor no meu caminho de alguma forma, eu já tenho conhecimento suficiente para saber contornar. Eu vou fazer aquilo que está à minha disposição e que é o meu poder pessoal para poder, de uma forma ou de outra, evitar que esse karma aconteça. Ou seja, eu vou equilibrar a minha balança, então o karma já não tem que acontecer. Ok? Então, a alquimia da Cabala passa muito por isto. Cada estágio destes é um processo de conhecimento, é um processo de aprendizado, é um processo de autodescoberta. Então, cada vez que vamos avançando num destes patamares, nós vamos conseguindo resolver aquelas situações que acontecem na nossa vida e, melhor, sem dor, sem sofrimento, porque vamos conseguir sair da roda de Sansara, vamos conseguir evitar o karma. Porque, uma vez o nosso caminho estando equilibrado, não há necessidade de o karma acontecer. Eu não sei se alguém tem alguma questão. Eu vi aqui... A Márcia está a perguntar qual é que é a grafia correta. Márcia, eu estou a optar por vos dar vários tons, várias pronúncias, estou a optar por colocar de várias formas, porque todas elas são corretas. Okay? Há derivações que têm a ver com a forma como chegou ao Ocidente. Ok? De qualquer forma, todas elas estão corretas, porque todas elas fazem parte do mesmo processo vibratório. Dizer Malhut ou Malkut é a mesma coisa. Ok? Claro que se nós dizer Keter ou Kether é a mesma coisa também. Ok? Então, originalmente estão a dizer é Malhut, sem o K. Nós já vamos ver isso mais à frente. Tá bom? E nós, na próxima aula, nós vamos ter a oportunidade de estudar isso também. Tá? Eu falei disso. Nós vamos, inclusivamente, verbalizar. Se vocês quiserem, podem fazer em conjunto, em coro, ok? Eu vou falar como é que se fala cada uma delas e vocês podem dizer. A grafia também vou colocar na próxima aula, Tanara. Vai estar a grafia correta, original, toda, e nós vamos fazer um processo fonético também. Dizer como é que é Kether, como é que é Hochuma, como é que é Binach. Nós vamos fazer isso tudo, ok? Vamos fazer. E sim, a pronúncia é importante da forma como se solta a frequência quando nós estivermos a fazer o decreto na radiestesia. Ok? Então, por isso é que vai haver esse cuidado na próxima aula de nós fazermos. E se vocês quiserem participar, inclusivamente, microfone aberto, podem também fazer em coro. Ok? Eu vou fazer qualquer coisa como, por exemplo, Binar. E vão todos dizer Binar. Vou dizer Hochma. E todos vão dizer Hochma. Hechser. E todos vão dizer Hechser. Ok? Por aí vamos, tá? Mas isso só na próxima aula. Só na próxima aula. Então vamos lá. Eu não sei se alguém tem alguma questão fora a Márcia.
Se não houver questões, nós avançamos. E agora vamos começar a ver como é que a árvore se divide. E nós podemos dizer que ela está dividida em 4 diferentes planos. Então, vamos conhecê-la. Primeiro é o Atsilut. Então, eu vou começar aqui já a dizer da forma correta, ok? Que vai causar um bocadinho mais de resistência, porque não acertam. Eu vou dizer das 2 formas, que é para poderem falar à vontade sem estarem preocupados, ok? Então, a primeira é o Atsilut ou Atsilur, ok? O H é sempre expirado, ok? Faz sempre o R, ok? Então, o Atsilur, ok? Que é o mundo das emanações. Nessa esfera, Deus age diretamente e não através dos seus ministros, que são anjos. E estamos a falar da Cabala. Anjos são enviados, não é? Para interceder. Se nós falarmos aqui um pouquinho de dimensões, ok? Nós sabemos que as dimensões se organizam por frequência, ok? Por exemplo, a primeira dimensão, que é a frequência, que é a dimensão das rochas, dos seres inanimados, da estrutura, ok? Ela anda numa vibração entre os 0 e os 20, 30 Hz, ok? Já uma 8ª dimensão, nós não conseguimos dizer, não há nenhuma mensuração feita em relação à 8ª dimensão, mas sabemos que é a dimensão da criação de mundos, criação de sistemas e tudo mais. A vibração é pelo menos 1 trilhão de vezes mais elevada. E nós sabemos que a sintonia é que define a nossa entrada nos estados de dimensão, ok? Ou seja, eu se quero ouvir uma determinada operadora de rádio, eu tenho que ir ao meu rádio e sintonizar para ouvir aquela operadora específica. Se eu sintonizar noutra frequência, eu não vou conseguir ouvir. Então, as dimensões funcionam assim também, ok? O que é que acontece? Assim como nós, terceiro-mundanos, terceiro-dimensionianos, temos dificuldade em acessar à 4ª, à 5ª, à 6ª, à 7ª e à 8ª, não é? Também é complicado seres que estão em 8ª dimensão adentrarem por frequências mais densas, ok? Não é que não consigam, só que vai destruturar em termos de oscilação de onda. Okay? Isto, eu não vou entrar aqui por essas questões também, não vamos... Nós falamos nos cursos CQM, falamos um pouquinho mais acerca disso, como é que esse processo se dá e damos exemplos científicos. Eu não vou estar a entrar por aí, senão nós vamos muito além da aula, mas vamos imaginar, por exemplo, uma praia, ok? Vamos imaginar uma costa do litoral. Essa costa do litoral, normalmente, as ondas são regulares, ou seja, não há muitas variações, ok? Isso pode-se designar essa ondulação como frequência. Se nessa costa começarem a colocar um paredão, eu não sei se no Brasil se fala paredão, por favor, alguém com voz que me ajude aí. Paredão são aquelas entradas no mar para evitar que haja ondulação, para que a praia fique mais tranquila. É assim que fala cá no Brasil? Alguém me ajuda? Ninguém me ajuda. Ok. Bom, mas então são essas formações, normalmente, que tem a mão do homem, não é? Que se colocam para que uma parte da costa, né, da praia, fique com menos ondas. Só que isso vai criar um desajuste na harmonia daquela praia. Então, as praias que estão para lá desse paredão vão começar a ter mais ondas e as formações de ondas vão ser irregulares. O que é isso? É um distúrbio na harmonia. Então,
quando nós vimos da 8ª dimensão para a 7ª, 6ª e por aí vai, nós vamos fazer um desajuste na nossa harmonia, na nossa frequência divina. Então, por isso é que há as tensões de outros seres com uma frequência menos elevada que podem interagir com as outras dimensões abaixo. E daqui é que nós criamos as hierarquias, aquilo que nós conhecemos como arcanjos, como anjos, como seres de luz, ok? Eles estão também nesta hierarquia dimensional e frequencial, ok? Exatamente para que possam chegar até à 3ª dimensão, tranquilo, sendo que, por exemplo, se quisermos romantizar um pouco para entender, na 3ª dimensão, aqueles que passam a palavra, passam a mensagem e servem de instrumento de troca entre as dimensões mais elevadas e as dimensões menos elevadas, são o último ponto de interação, por assim dizer. Ou seja, por exemplo, aquilo que se chamam de médium, não é? O médium, qualquer pessoa pode ser médium, mas aquele que tem mais sensibilidade, ok? É, na verdade, a última parte neste veio de comunicação entre o ser humano e a divindade. Sendo que a mensagem vai passando por todas estas esferas. Ok? Então a primeira é o Atzilur. A segunda que nós vemos aqui é o Beriah, ok? Que é o mundo das criações, que nós poderíamos definir, já definimos a outra por uma 8ª dimensão, esta podemos definir por uma 6ª dimensão, que é uma dimensão crística, que é uma dimensão em que nós podemos dizer, por exemplo, que é onde os grandes avatares da nossa humanidade estarão por aqui. Um Jesus, um Buda, e por aí vai. Eles estarão aqui neste Beriah, ok? Então, segundo a Cabala, a Cabala, e atenção que a física agora também já começa a falar disto, que frequências altas têm dificuldade em adaptar-se a frequências baixas, não são só as baixas que têm dificuldade em adaptar-se às altas, ok? Então, mas segundo a Cabala, ao conhecimento antigo, este mundo já é tão denso que Deus não age mais diretamente sobre ele. Suas vontades são cumpridas por poderosos arcanjos. Essas Sephiroth, e aqui introduzimos as Sephiroth, ok? São estas bolinhas que nós vemos aqui, estes círculos. Cada uma dos círculos é um Sephiroth. E essas Sephiroth são Shekhzed, este aqui é difícil, Shrezed, Beluchar e Fifarler. Assim é complicado. Ok? Então são Sherzed, Berulahar e Tipraler. Assim é que é. Ok? O terceiro plano da árvore da vida é o Yetzarach e é o mundo das formações. Nós aqui podemos definir isto como uma 4ª dimensão, já entrar na 3ª, que depois será a última. Ok? Então, neste mundo, assim como em Briar, Deus não age diretamente, mas age através de diversos coros angélicos ou anjos que realizam a sua vontade. Essas Sephiroth são Netzach, Hod e Azod, que são essas 3 que vocês veem aí marcadas também. E, finalmente, o Ashiach, aqui também é Ashiach, ou Ashiach, escreve-se de forma diferente, mas lê-se da mesma forma, é o mundo das ações, que é a nossa 3ª dimensão. E neste mundo só há uma Sefirah, a Sefirah é uma ligação, mas também só há um Sephiroth, que é o Malkut, que é esse que vocês veem aí. Eu tenho aqui algumas questõezinhas, eu vou ver se... A Tainara diz que está a falhar. Tainara, está a falhar, provavelmente sou eu a falar, porque isto aqui é um trava-línguas valente, ok? Nós não estamos muito habituados a trabalhar com a entoação hebraica,
Então, a falha provavelmente é essa, porque eu empanco quando estou a dizer os nomes. Não, aqui está tudo certo, as pessoas estão a dizer que está tudo certo. Alguém tem alguma questão que queira colocar? Aproveito agora, antes de entrarmos mais, que a viagem é, é longa. Por favor, façam as vossas questões. Professor Frederico, fala a Mafalda. Tenho aqui uma dúvida. Boa noite, Mafalda. Boa noite. Na primeira, eu não sei dizer os nomes corretamente, o Atzilut. Eu uso não com muita frequência, mas eu uso e até para mim é difícil. Então... O que está vermelho. Diz assim, essas Sefirot são Keter, Komá e já inclui a Beriá? Não, falta aí. Isso fui eu a escrever, provavelmente. Então é ponto final, só inclui as Não, duas. são as três, são estas três aqui. Nós já vamos falar da outra. A outra, espera aí. Vocês se virem aqui atrás já podem ver aqui. Okay? Ok. Certo, Rochma. certo. Ok, Rochma está aqui. E a que dimensão essas? Oitava dimensão. Oitava, sétima dimensão. Oitava e sétima dimensão. E a de baixo é que dimensão, professora Beriá? Onde diz o mundo das criações? Sexta à quinta. Ok. Atenção, eu estou a dividir por dimensões segundo aquilo que nós já conhecemos hoje, ok? Peguei neste conhecimento da Cabala e dividi também na estrutura que nós já estamos habituados no CQM. Não é? Nós já dividimos as dimensões assim, já sabemos que nós falamos sempre nisso quando estamos a dar o curso, que nós, no nosso contexto de terceira dimensão, só interagimos até a oitava dimensão, que existem outras dimensões que, segundo a física quântica, já vai até a 13ª, só que aí já estamos a falar de planos paralelos, de realidades alternativas e paralelas também, e então ainda não chegamos muito a esse ponto, portanto, só vamos até à oitava, que é aquela que podemos dominar concretamente, tá bom? Ok, e isso é o que o professor estava a dizer, que os médiums têm acesso ou não? Ou já é muito acima? Não foi isso que eu disse. Não, é uma questão, se é até o oitavo ou se isso já é muito acima para, por exemplo, os chamados médiuns conseguirem lá chegar? Todos nós temos acesso até à 13ª dimensão, ok? Todos nós temos. O que eu estou a falar aqui é de um acesso regular e controlado. Se é que nós podemos controlar alguma coisa, né? Nós vamos controlando. Ou seja, se eu estiver, por exemplo, no meu consultório a fazer uma terapia e se eu necessitar de planos mais elevados, de frequências mais elevadas, ok? Eu sei que tranquilamente com as técnicas que nós usamos, eu chego à oitava dimensão. Ok? A oitava dimensão, por exemplo, comporta os campos morfogenéticos, nós não vamos falar aqui, os campos mórficos e o campo acástico. Ok? Ok. Porque tanto quanto nós sabemos, nós temos a nossa interação apenas e só no nosso universo conhecido. Ou seja, nós podemos, para quem aceite e acredite, nós podemos andar a transmigrar de mundos, de planetas, de sistemas, mas dentro do nosso universo. Ok? Há quem fale em termos de teoria, e estou só a falar de teoria, ok? Há quem fale que isso acontece porque é como se houvesse uma despolarização frequencial, ou seja, num universo paralelo, ok? A frequência não seria bem frequência, seria uma frequência negativa, por assim dizer, ou seja, nós não tínhamos, mesmo em estado de ser de luz, né? Em estado de centelha divina, nós não teríamos características para podermos estar nesses mundos. Okay? Mesmo que, em termos frequenciais, eles fossem da mesma frequência que nós, só que são despolarizados. São do outro lado. São negativos. Okay? É como se houvesse uma barreira. Mas isto aqui é teoria, atenção. É o que se fala hoje, encostando aquilo que nós estudamos. Está bom? Ok, obrigada, professor. Já esclareceu. Obrigada. Okay. Então, mas voltando, então, eu vou dizer agora, que já disse todos, vou dizer de forma normal. O Atzilut, senão depois vocês têm dificuldade, eu já previa isso. O Atzilut, ok, é da oitava à sexta dimensão. O Beriar é da sexta até à quinta, ok?
O Etzirá vai da quinta até à terceira, ok? Tem esta variação aqui, sendo que só interage com a terceira, não está em terceira. E depois, finalmente, o Asiá, porque é que não vai? É o nosso planeta ou a terceira dimensão, aquela onde nós agimos para desenvolver o nosso propósito de vida, ok? O Ricardo estava a perguntar, estava a dizer que só se tinha chegado agora. Nós vamos colocar a aula tanto no YouTube como na página de Facebook do Instituto, ok? Para depois ver de início, basta depois ir a uma das nossas páginas para terem acesso. E já agora, quem ainda não colocou o seu gosto, tanto na página de Facebook como no YouTube, pode acionar também as notificações, que sempre que nós vamos começar agora a colocar bastantes vídeos no YouTube e quando colocam nas notificações recebem sempre o aviso que nós temos vídeos novos e vamos fazer muitos vídeos deste género aqui também sem ser aula, ok? Vários vídeos explicativos daquilo que nós encontramos em várias ferramentas pela visão científica, daquilo que existe hoje na ciência para nos explicar como é que estas coisas são. Ok? Então, vamos lá seguir. Para além daquela divisão, nós temos também outra divisão. Na verdade, temos mais algumas, mas vamos ver esta agora. A árvore da vida pode ser dividida, então, em 3 colunas. A primeira, da esquerda, é conhecida como pilar da severidade, que é o pilar feminino. Desculpa. O pilar da direita é o da misericórdia, que é o pilar masculino. E o pilar central, que é esse que vocês estão aí a ver, é o pilar do equilíbrio, contrastando com as emanações dos pilares direito e esquerdo. E agora vocês, porque aqui a Cabala, né, parece que vai contra tudo aquilo que nós temos estudado em termos de espiritualidade e de energia masculina, energia masculina e feminina, daquilo que nós temos visto em relação ao equilíbrio yin e yang, à energia sexual. Parece que vai contra tudo isso, mas não. Ok? Vejam aqui. Pode-se estranhar de início que o pilar da severidade seja o feminino e o pilar da misericórdia seja o masculino. Isto é porque, atenção, na visão da Cabala, isto é porque a força feminina é repressora, como o útero reprime a criança na barriga da mãe. E a força masculina é explosiva, logo tende a ser uma força menos repressora e mais liberal. Ok? Na visão da Cabala, isto tem o seu quê de verdadeiro também. Ok? Ou se quisermos, também é verdade. Nesta visão, também é verdade. Quando nós falarmos das ligações entre os Sefirot, nós vamos ver que tem a sua razão de ser. Finalmente, ela também pode ser dividida em mais 2 partes. Então, vamos lá. As 4 Sefirot de baixo, portanto, aquelas 4 que vocês veem ali, são o microcosmos, o mundo inferior e o eu inferior. E isto é importante porque é aquilo que nós vamos trabalhar em termos de radiestesia. Okay? Nós vamos trabalhar esta pirâmide e depois vamos trabalhar o hexágono que está aqui. As 4 Sefirot que estão acima de Sifareth. Ok? Que são o macrocosmo, o mundo superior, o eu superior, sendo que Keter é a centelha divina, ou seja, é Deus, é o universo, é o grande arquiteto, seja como vocês, é Allah, seja como vocês quiserem chamar, é a consciência suprema. Para além destas 2 divisões, a última de todas mesmo, e agora aqui aparece o outro Sefirot que estava a falhar, ok? A faltar, que é o Daf, e ele divide também em 2 partes. Ok? As Sefirot abaixo de Daf são conhecidas como microprosópos, ou seja, são o universo manifesto, são toda a divindade manifestada,
E este Sefirot acima de Dad são o macrosopos, ou seja, o universo imanifestado. Ou seja, aquele que não se consegue ter acesso de formas normais, aquele que só se consegue acessar através de técnica, através de oração, através de meditação, seja o que for. E agora vamos... Eu não sei se vocês têm alguma questão. Não há questões? Agora vamos conhecer cada um dos circunzinhos, não é? Dos Sefirot, para sabermos o que é que cada um deles significa afinal. E o primeiro é o Keter, ou Keter, como vocês quiserem, e está na posição central superior da árvore. Também é conhecido como coroa. Okay? O que é que isso representa no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual? Ele é o potencial puro das manifestações que acontecem nas outras dimensões. Vejam, nós já falámos das dimensões e aqui é o potencial puro das manifestações, ou seja, toda a materialização, usar isto em oitava dimensão é esquisito, mas energia também é matéria, não é? Energia pura também é matéria, mas é a materialização de tudo aquilo que foi realizado nas dimensões abaixo. Então, o Keter representa a essência, que é atemporal e livre. Basicamente, é a gênese de todas as emanações canalizadas pelas outras Sefirot. Ou seja, é a expiação total de tudo aquilo que nos faz peso. É a libertação total. É a iluminação, é o nirvana, por assim dizer. Depois temos... Aqui temos outra forma de falar. Eu gosto, é mais aproximado àquilo que é o original. Vocês gostam muito do original, como está escrito na árvore, ok? Que é Rock Remá. Rock Remá, ok? Mas também há quem faça um C expirado, que é Rock Remá, ok? Qualquer coisa assim. Que representa a sabedoria. Então, o Rock Remá se situa no topo da coluna direita, como vocês estão ali a ver, ou seja, do lado masculino, não é? O pilar da misericórdia, então, e é conhecido como Abba, o grande pai. É a sabedoria. Rokhma é a energia pura, ainda não materializada. Tem caráter masculino e infinitamente expansivo. É o salto quântico da intuição, que deriva as manifestações artísticas, por exemplo. Ou seja, se nós quisermos ligar isto aqui com o nosso sistema sutil, não é? A nossa anatomia energética, nós podemos dizer que o Rokhma está diretamente ligado com o nosso mental superior, ou seja, o nosso mental ligado às ideias abstratas, aos projetos, às ideias, à criatividade e, logo, se ligarmos isso também aos nossos chakras, eles estão muito ligados com o quê? Com o chakra raiz da materialização e com o chakra da criatividade, que é o chakra sexual, também conhecido como o chakra, agora esqueci-me do nome, que lhe dão outro nome, umbilical, acho eu, ok? Que é aquele que está entre o chakra raiz e o chakra solar, ok? Então, se nós quisermos fazer uma analogia, é o lado direito do cérebro, ok? Onde flui a criatividade e o mundo das ideias, tá? Alguma questão? Eu gostava de ver... Ok. Então vamos seguir. O binar, que vocês podem ver aí grifado, né, assinalado, é o entendimento. Binar se situa no topo da coluna esquerda, o pilar da severidade,
É conhecida também como Amá, a grande mãe, e é o entendimento. Binar foi a primeira manifestação da forma sobre a força. A força que é, como nós já falámos, o Rokhma, ok? Ela fez com que a força infinita de Rokhma se tornasse limitada e, com isso, equilibrando-se reciprocamente com ele. Ora, vejam aqui, lá está, o Yin Yang, o equilíbrio, não é? O Tao do Yin Yang, o Tao é o equilíbrio, é esta força aqui. Nós temos isso constantemente na natureza, nas nossas vidas, o próprio karma é assim. Se nós conseguirmos equilibrar aquilo que está em propósito e em despropósito, nós não vamos passar por fases de karma. Nós fazemos a tal saída da roda de Sansara. Não é? Então, aqui, o Rokhma e o Binar vão-se equilibrar mutuamente. Então, o Binar fez com que a força infinita do Rokhma se tornasse limitada e, com isso, equilibrando-se reciprocamente com ele. É a lógica que dá definição à inspiração e energia ao movimento. Em analogia, é o lado esquerdo do cérebro que funciona a razão, organizando o pensamento em algo concreto. E nós aqui temos outra questão que na Cabala também funciona um pouquinho ao contrário daquilo que nós vimos andado a falar, não é? Porque nós falamos das coisas exatamente ao contrário. Falamos, por exemplo, que a lógica é masculina, que a criatividade é feminina. Só que isto também não tem despropósito. Ok? Não tem despropósito em relação às ligações que depois nós vamos ver na árvore da vida, que vamos ver na próxima aula. Essas ligações depois acabam por fazer sentido. Para quem é aluno CQM, nós temos o cartão quântico multidimensional, que é um cartão radiónico, que os terapeutas dão e é pessoal e intransmissível. Ou seja, ele é feito à medida de cada um dos consulentes. E a leitura do cartão é feita na ótica do observador. Ou seja, é feito numa ótica quântica. Aqui, a quântica nota-se perfeitamente. Ou seja, o observador é que vê as coisas ao contrário. Ok? Se eu olhar para uma pessoa, o lado esquerdo dela é o lado direito e o lado direito é o lado esquerdo. Aquilo que nós temos aqui, porque a árvore da vida, como vocês viram naquela introdução, naquele vídeo de introdução, logo no início, é tridimensional, nós na verdade temos aqui essa transposição quântica das coisas. Quando nós virmos as ligações, nós vamos entender isso. Ok? E agora temos o Khezed. O Khezed é misericórdia e ele estar aqui para vocês verem. Ou também chamado de Khezed. Ok? Eu gosto mais das definições como estão na árvore aí desenhadas. Ok? Então o Khezed se situa abaixo do Rokhma e é a misericórdia. Representa o desejo de compartilhar incondicionalmente. Representa a vontade de doar tudo de si mesmo e a generosidade sem preconceitos, a extrema compaixão. É aquilo que nós poderíamos chamar de amor incondicional, sem condições. Ok? Então, é o Khezed. Eu não sei se vocês têm alguma questão em relação a estes dois. Então, vamos seguir. Segue-se aqui o Geborah ou Giborah. Eu gosto mais do Giborah. Então, o Giborah se situa abaixo do Binar e é o julgamento. Representa o desejo de contenção e de questionador de impulsos. Canaliza a sua energia por meio de objetivos, com o intuito de superar obstáculos e transformar a própria natureza, que é um grande passo no desenvolvimento pessoal, ok? Nós começarmos a dominar o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro dos impulsos, né? Aquelas situações em que nós, em vez de agirmos, reagimos, elas vêm do nosso cérebro reptiliano. Ela age de uma forma quase animal, por instinto, por impulso, ok? Então, o Giborah faz, na verdade, essa canalização desse impulso para fazer uma ponderação e agir em vez de reagir. Ok?
Outro passo é o Tiparech, ou Tipheret, ok? Eu gosto mais de Tipheret, ok? Então o Tipheret se situa abaixo entre o Hesed e o Giborah. É a beleza. Transforma em beleza o Rokhmah, o Binar e o Keter, ou o Keter. A sabedoria e o entendimento com a luz do conhecimento representa a divisão da árvore em um microcosmo, o mundo inferior e o eu inferior. E as 4 Sefirot, acima de Tifareh, são macrocosmos, o mundo superior, o eu superior, sendo Keter a centelha divina. Então, aqui o que é que nós podemos tirar deste Sefirot? É que ele é a contemplação, é o estado de admiração positiva, profunda, em relação àquilo que se passa na vida do ser. Okay? É viver tudo como se fosse maravilhoso. Ou seja, isto é aquilo que se pretende também quando nós fazemos uma endireitada na nossa vida. Quando nós queremos que as coisas deixem de andar de uma forma torta, de uma forma desalinhada, nós temos que fazer este passo. Não é? Nós temos que começar a encontrar a beleza da nossa vida, mesmo perante a adversidade. Então, este é o meio do caminho e na verdade, este Sefirot. Alguma questão em relação a estes dois? Vamos seguir. Depois, cá em baixo, do lado direito, né, da coluna direita, da masculinidade, nós temos, este também é um trava-língua jeitoso, eu vou dizer Netzach, ok? Que é a vitória. E o Netzach se situa abaixo do Hesed, é a vitória. Netzach é a energia dos sentimentos. Existe a vontade de reciprocidade, a busca pelo próximo e a superação dos próprios limites, propagando o pensamento eterno. Funciona como o princípio fertilizador do espermatozoide masculino. O Hod, que é o último da coluna feminina, é o esplendor. Hod se situa abaixo de Giborah e é o esplendor. Hod representa o pensamento concreto. É um canal de aprimoramento interno, de identificação com o próximo, sendo uma forma de aceitação do pensamento de reconhecimento. Funciona como o princípio receptivo do ovócito feminino. E aqui uma coisa interessante. Se nós tínhamos visto que a situação do Rokhmah estava ligada então ao mental superior, nós podemos dizer que o lado esquerdo, todos eles estão ligados ao mental inferior, que é o das ideias concretas e da tomada de decisão. Ok? Todo o nosso propósito é equilibrado ou não, dependendo da nossa tomada de decisão. Então nós podemos ver que o Binar, o Giborah e o Hod são extremamente importantes de dominar para uma clareza mental e emocional perfeitas. São extremamente importantes de dominar para que possamos fazer uma boa tomada de decisão. Tá bom? Alguma questão? Aquilo que eu penso quando nós estamos a estudar a Cabala é que é nesta dificuldade em ver a questão quântica, desta translação que há, desta virada que há em relação àquilo que nós tradicionalmente, comumente, estamos habituados a ver como o lado esquerdo e o lado direito. Ok? Só que devido às Sefirot, que nós vamos falar, destas ligações, elas fazem todo o sentido nas trocas que fazem. Okay? Outro que nós temos aqui é o Yosod. E o Yosod é o fundamento. É também extremamente importante e é talvez o primeiro passo
para uma libertação pessoal e emocional e mental e até espiritual. Eu já vou ver a vossa questão, vou só falar aqui do Yesod. O Yesod se situa abaixo entre o Netzach e o Rod. É o fundamento. Yesod representa o plano astral. Funciona como um reservatório onde todas as inteligências emanam seus atributos que são misturados, equilibrados e preparados para a revelação material. É a compilação das 8 emanações. Nós depois vamos ver o que é que são as 8 emanações, está bem? E agora ali é o de baixo, ok? Está ali o Malchut, mas é o de baixo. Foi a escrever que copiei mal. Deixem-me cá ver se há aqui alguma questão. O Francisco está a perguntar: as normas ou leis contidas na Bíblia derivam da Cabala? Derivam da Cabala, mas a Cabala também deriva de outros textos mais antigos, ok? Todo o conhecimento é compilado desde os tempos de Lemúria, das terras de Mu e dos povos antigos. Pensa-se que esses povos antigos, inclusivamente, teriam uma inteligência e um conhecimento tecnológico. E atenção, conhecimento tecnológico não é poluição, não é carros a andar de um lado para o outro, aviões, naves espaciais, não é isso. Conhecimento tecnológico vai muito além disso. Para um conhecimento tecnológico é necessário que haja, por exemplo, uma das coisas que define o conhecimento tecnológico é a erradicação da doença. Ok? Esse é o topo dos topos do desenvolvimento tecnológico antes de se partir para outras coisas. Depois é o conhecimento quântico. Mas pensa-se que o planeta Terra já terá passado por uma civilização dessas que terá desaparecido. Por uma renovação, tal como nós temos a reencarnação, os planetas, até eclodirem completamente, também passam por esse processo de renovação. Ok? Então, o conhecimento vem passando. Por exemplo, isto nós vimos na Cabala, vem também de outros. Os Runa, que são os xamãs havaianos, falam disto tudo de uma outra forma. E eles são tão antigos como a Cabala, até mais antigos que a Cabala. Então, elas ligam-se todas, porque a verdade é una, só existe uma verdade. Não é? Cada religião vai pegar nas coisas e moldar à sua forma, perante o seu conhecimento e a sua representação cultural. Ok? Por exemplo, o Cristo falava em parábolas para que pudessem entender. Ele dava exemplos de pesca, de agricultura, porque os seus ouvintes, na maior parte dos casos, eram agricultores e pescadores. Ok? Então, cada época fala das coisas adaptada a essa época, em termos culturais, sociais e tudo mais. Ok? Mas, sim, estamos a falar sempre da mesma coisa. E o Francisco ainda pergunta: a lei bíblica diz que a mulher deve obediência só ao homem, tem amparo na Cabala? Não, atenção, não é a lei bíblica. Primeiro, as histórias que falam da mulher à época em que dizem que a mulher isto e a mulher aquilo, estão completamente erradas historicamente. Completamente erradas. Desde cerca de 1000 anos antes de Cristo até mais ou menos 500 anos, que é quando a Igreja começa a ter efetivamente influência na sociedade, ou seja, antes de 1000 anos antes de Cristo até 500 depois de Cristo, a mulher era fundamental na estruturação da sociedade. E isto aqui hoje já não se pode desmentir, porque em todo lado, em todos os continentes onde se encontra evidência arqueológica, falam disso. Ok? O que é que aconteceu? Celibato foi uma criação da Igreja para que houvesse uma hierarquia e essa hierarquia fosse usada em vida e não houvesse herdeiros para depois, porque, como vocês sabem, quem estava ligado à Igreja enriquecia muito, não só por favores, mas também por coisas que ia fazendo. Para que essa riqueza voltasse para a Igreja, impediam que tivessem herdeiros. Então vem daí o celibato. Ok? Depois, a mulher, por exemplo, falam de Maria Madalena.
Maria Madalena, ainda não há prova concreta, mas Maria Madalena também era uma mulher extremamente importante naquela sociedade. Ela passa até por prostituta, mas não, ela é muito rica, muito poderosa. Esse desvirtuamento na Bíblia tem a ver com aquilo que quiseram fazer hierarquicamente o homem e a mulher. Ok? E atenção, isto aqui não é suposição, inclusivamente já há uma posição bem clara em relação à Igreja Católica, em relação a isso. Ok? Nós, ao longo da história, nós passamos por várias fases. O Concílio de Niceia, por exemplo, foi onde se resolveu fazer essa desvirtuação da sociedade, e não tem só a ver com as mulheres, estamos a falar das mulheres porque foi essa a questão do Francisco. Tem a ver mesmo com os estratos sociais, a forma como havia o acesso às escrituras, por exemplo, que antes era liberada a todos, passou a ser só parte do clero, a poder consultar certas coisas, a saber certas coisas. A educação também, só quem era muito rico ou quem ia para o clero é que podia ter. Isso vem do Concílio de Niceia. Depois, há o Concílio de Trento e de Constantinopla. Por exemplo, sabe-se hoje, devido à leitura dos apócrifos, por exemplo, que falava-se da reencarnação, ou da questão palingénica, né? De haver várias vidas e do ser reencarnar. Isso foi retirado dos textos bíblicos e foi retirado por Constantino por vontade da mulher dele. Porque a mulher dele não queria passar pela lei da reencarnação, e então achava que isso não devia estar nos textos bíblicos, devia ser erradicado. Como se a lei dos homens se transpusesse à lei universal. Não, nunca, não é? Mas, de qualquer maneira, Constantino mandou retirar essa parte da Bíblia para que ela não estivesse. E muitas outras, ok? Nunca, em tempo algum, Francisco, a mulher deve obediência ao homem ou o homem à mulher. É uma questão equilibrada. Homem e mulher são unos também. Um necessita do outro para se manterem equilibrados. Uma questão que se coloca aqui, que me colocaram no outro dia, muito, muito interessante. Acho que há um filme qualquer que eu não sei o nome, mas a questão foi muito interessante. Há um filme qualquer que é, acho que, Um Mundo Só de Mulheres. As mulheres deixaram de precisar dos homens porque conseguiram fazer espermatozoide em laboratório, e então os homens foram erradicados. Eu arrisco-me a dizer, por aquilo que já conheço, que se isso acontecesse algum dia no nosso planeta, o planeta eclodia definitivamente. Porque a vibração, a frequência que nós emanamos homens, ok, é necessária para manter o equilíbrio da estrutura dos nossos campos mórficos. Então, se isso acontecesse, e depois ainda me falaram, mas há mulheres que também têm muita energia masculina e outras têm mais, e os homens também têm muita energia feminina, certo, mas a estrutura é diferente de um e do outro, ok? Se houvesse um encostar das frequências que se equilibrassem, aí era possível. Mas as duas energias são muito necessárias para o nosso sistema, para tudo poder acontecer. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em atenção. Os livros sagrados normalmente são uma adaptação àquilo que o sistema, a corrente, a doutrina necessita de determinada sociedade também. Ok, Francisco? Eu não sei se consegui responder bem. Gratidão, mestre. Perfeito, entendi perfeitamente. Gratidão aí pela explicação. Disponha sempre. Então, vamos seguir. Depois temos, então, o Malhut ou o Malkuth. E o Malhut, que é a forma como eu prefiro, que está cá em baixo. Não está a dar, só um bocadinho. Travou aqui o slide, ok. É este que está cá em baixo. Situa-se na posição central inferior da árvore, portanto está em oposição ao Keter. Não é? E está, então, numa fase, no princípio de tudo. Na fase do princípio de tudo. Ok? Do princípio de tudo, não no princípio universal, mas no princípio da evolução. E atenção, quando nós falamos do Malhut, nós falamos da nossa situação agora. Nós não estamos a falar da nossa situação no início dos tempos. Estamos a falar agora. É a terceira dimensão. Seja há 3.000 anos atrás, seja agora. Ok? Seja
em 5.000 a.C. seja em 2022 depois de Cristo, que é como se divide a humanidade. Okay? E representa exatamente a mesma coisa. Se nós quisermos fazer esse espaço-tempo, não é? Nós estamos aqui 5.000 AC e 2022 DC, representam aí um gap temporal de 7.000 anos. Okay? E eu falo de 5.000 anos porque é aquilo que se consegue tirar mais ou menos das primeiras civilizações organizadas do nosso planeta, daquilo que se conhece arqueologicamente. Então nós temos 7.000 anos. Em 7.000 anos nós ainda fizemos muito pouco. Ou seja, ainda não saímos de Malhut. Ainda nem o salto para Yesod, para Netzach ou para Rod nós demos. Não é? E quando eu digo nós demos, atenção, não estou a falar, não estou a apontar o dedo a ninguém, eu estou a falar em termos de sociedade, porque esta organização é muito morfogenética e muito mórfica, ok? Ou seja, não me adianta de nada ser um iluminado se o meu campo mórfico, se a minha sociedade não acompanha esse desenvolvimento. Acontece duas coisas, ou a sociedade me coloca de lado, ou eu acabo por deixar absorver-me pela sociedade, porque ela tem muito mais força em muito maior número. Então, como eu não me adapto, se eu não tiver força interna, eu vou acabar por ficar de lado. Então, quando eu falo isto, é em termos mórficos, em termos de sociedade, em termos de coletivo. Ok? Mas em 7.000 anos nós não avançamos nada. Nós estamos aqui. Frederico, para fazer um adendo no que você disse, é por isso que muitas pessoas estudam a Cabala e não conseguem ter, de fato, uma transformação interior e a sua volta na sua vida. Porque não basta só o conhecimento, é por isso que a gente trouxe toda essa mesa para trabalhar nesses níveis mais sutis, cotidianos, nas coisas mais humanas de ser. Não adianta a gente querer acessar uma coisa que está lá em cima, se tem todas essas questões à nossa volta, dentro de nós, o nosso sistema familiar, para serem decodificadas. Isso mesmo. Então, é isso, gente. Então, vejam, 7.000 anos e nós continuamos em Malhut. Ok? Em termos sociais, em termos coletivos, nós continuamos em Malhut. Eu não conheço. Começam agora a surgir algumas comunidades que se isolam e começam a querer dar o salto. Ok? Essas comunidades que vivem na natureza e tudo mais. Se bem que isso é um movimento New Age, eu considero assim. Okay? Está muito na moda fazer isso. Ainda não há aquela frequência interna, aquela vibração de eu faço isto porque é em bem comum. E atenção, não estou também a julgar ninguém. Essas comunidades, eu também não as conheço todas, como é óbvio, não é? Conheço algumas e da análise que eu faço, é isso que eu vejo. Eu vou desejar muito que essas comunidades desenvolvam efetivamente para algo mais Yesod, mais Netzach, mais Rod e até para outros. Sim, mas de uma forma geral nós ainda continuamos no Malhut. Ou seja, desenvolvemos muito pouco. E então este Malhut representa o mundo físico, onde é revelado o material compilado das 8 emanações que nós vamos ver na próxima aula. É o canal da manifestação, desejando a recepção das Sefirot. Ou seja, estamos a trabalhar para receber tudo aquilo que vem dos outros canais, de todas as outras Sefirot, de todos os outros círculozinhos. Ok? É a distância de Keter que provoca esse desejo, criando a sensação de falta. E aqui é uma coisa muito importante. Né? Todos nós sentimos o chamado. E a Cabala nisso explica muito bem esse chamado. Não é? Quando nós dizemos, não, eu tenho que fazer algo, tenho que me desenvolver espiritualmente, eu sinto que tenho que fazer. E, na verdade, é esta ligação dos Sefirot pelos Sefirah. Ou seja, este pulso frequencial que cada um dos Sefirot envia pelos canais, não é? Por aquelas ligaçõezinhas, que nos faz, por momentos, ligar o acesso direto
ao nosso corpo mental inferior e ao nosso corpo mental superior, e também ao nosso corpo acáshico, ou búdico, né? E que nos faz perceber que a nossa essência divina, está ligada ao Keter. Então, nós temos que chegar lá. É como se nós fôssemos uma criança que fosse colocada num sítio completamente deserto, a quilómetros de casa. A única coisa que nós queríamos era chegar à segurança de casa. Era ficar ali, parados, à espera que algo acontecesse. Não. Nós iríamos mexer, mesmo com medo, mesmo a chorar, mesmo podendo ter dor pelo caminho. Se estávamos de pés descalços, vamos ferir os pés, mas nós continuamos até encontrarmos alguém que nos leve para casa. E a analogia é essa. Quando estamos em Malhut, a analogia é essa. Nós queremos encontrar o caminho para casa, para Keter. Okay? E nisso, a Kabbalah talvez seja das que melhor explica esse caminho. E depois, finalmente, nós temos o Dar. E o Dar é o conhecimento. E ele é um sefirot que está escondido, ok? Ele não faz parte da árvore da vida visivelmente. Ou seja, nós poderíamos quase dizer que ele transita aqui entre estas ligações, vai andando de umas para as outras, porque ele é mutante. Primeiro é mutante, ele vai mudando. Aliás, o conhecimento vai mudando, não é? Dizem que é das coisas mais firmes que nós temos. Uma vez adquirindo conhecimento, nós não o voltamos a perder. Nunca, em tempo algum. Em tempo algum. Ok? Quando nós adquirimos, nós podemos comprar uma casa, podemos perder a casa. Nós podemos comprar um carro, podemos perder o carro. Nós podemos ter família, nós podemos perder a família. O conhecimento nós não perdemos nunca. Adquirimos e fica. Ok? E isso vai passar, é transpaligénico. Ou seja, vai passar de vida para vida. Uma vez adquirido um aprendizado, um conhecimento, ele está lá. Pode às vezes estar até adormecido ou relativamente esquecido, mas ele está lá. Quando há a chave que liga, ele volta tranquilinho, segurinho e exatamente como se tinha. Ok? E por isso é que o Dar anda aqui, transita entre uns e outros, porque é o conhecimento que se vai adquirindo de uns e de outros sefirot, ok? Então o Dar se situa abaixo, ali, um pouquinho abaixo, né, do Rochma e do Binar, e representa uma falsa sefirá, uma falsa linha que nós traçámos há pouco, aquela linha amarela que eu tracei, ok? Porque não é uma emanação independente como as outras 10. Ela depende de Rochma e de Binar. Também é considerada como uma imagem de Tiparer. É o abismo, o caos aleatório do pensamento. E aqui há uma coisa interessante. Toda a gente tem aversão à palavra caos, ao abismo, não é? Só que, agora há pouco estávamos a falar do Cristo. E o Cristo disse, para haver ordem o caos é necessário. Ok? Palavras do Cristo. E a física moderna diz, só existe ordem se houver caos. O princípio da entropia, da física, né, da termodinâmica, diz que o caos existe onde existe a ordem. Porque a ordem só é só... Opa! Olha, as minhas crianças a falar. Porque a ordem só existe depois do caos ser organizado. Então, o caos não é assim tão mau. Aliás, no processo terapêutico, nós falamos várias vezes, a Tainara também fala isso, que eu já ouvia falar até em lives que ela faz. Nós necessitamos que o caos se instale. O princípio, por exemplo, eu sou naturopata, um dos princípios da naturopatia tem que haver a crise da cura para que haja a cura. A crise da cura é o caos. Ou seja, o corpo tem que ser levado a um extremo daquilo que o fez adoecer para o mesmo corpo arranjar a forma de o combater. Ok? Então, isto é o dar. Ok? É o caos nas nossas vidas a serviço do nosso conhecimento, a serviço do nosso fundamento, a serviço da nossa forma de viver. Alguma questão em relação a isto?
acho que tenho aqui, deixa-me só ver aqui. Ok, não há nenhuma questão, vocês também não têm nenhuma questão? Vamos seguir. Outra das coisas que nós vamos trabalhar em radiestesia são os 72 nomes de Deus. E os 72 nomes de Deus são conhecidas por essa palavra que eu vou tentar reproduzir. Ok? Serem, Ram, Serem, Ram, Rodach. É qualquer coisa assim, ok? Ou se quisermos dizer isto de uma forma limpa e tranquila, o Senham Forash. Ok? Podemos dizer assim. É o que eu vos digo. Se é preferível dizer da forma original, é. Mas nós não estamos sequer, o nosso aparelho fónico era latino, ok? Se nós fôssemos, por exemplo, germânicos, era muito mais fácil porque eles também têm este som aspirado. Ou se fôssemos de origem hebraica, muito mais, não é? Mas os germânicos também têm este também sai naturalmente. Para nós não fazemos isso. Os latinos, que são um pouquinho aproximados a isso, são os franceses, que também fazem o r, mas mesmo assim não é igual. Então, quando nós estivermos a fazer o decreto de radiestesia, se nós quisermos dizer fica muito, muito complicado. Principalmente porque quase todas as palavras que nós vamos acionar em termos de radiestesia, elas têm este H aspirado. Okay? Então, é preferível deixar isso um bocadinho de lado e usarmos a forma contemporânea e ocidental de dizer, podemos dizer perfeitamente o Semham Forah. Ok? Ou seja, aspirar só o último H quando tiver, ou aspirar o primeiro H quando tiver, para lhe dar uma entoação mais hebraica, mas não inventar muito, porque se nós empancamos muito a fazer um decreto, depois ele não vai funcionar na rede. Tá bom? Então vamos lá. O Seham Forah é o conjunto de 72 nomes de Deus, de 3 letras cada, formado a partir do desdobramento do Tetragrammaton, em 72 partes. E ele é aquilo que vocês veem aí nessa imagem ao lado, ok? Estes nomes são derivados dos versículos 19, 20 e 21 do capítulo 14 do Êxodo. Em sua original escrita hebraica, cada um desses versículos possui 72 letras. Para obter os 72 nomes, escreve-se estes 3 versículos um sobre o outro, sendo o versículo 19 da direita para a esquerda, o versículo 20 da esquerda para a direita e o versículo 21 da direita para a esquerda novamente. Cada uma das 3 letras que compõem um nome é retirada de cada um dos versículos. Assim, o Serem, Ra, Mephorach também é chamado de o nome dividido. Ok? Vejam, é complicado quando nós temos que fazer isto num decreto. Serem, Ra, Mephorach. É muito complicado. Então, digam só Sem, Ha, Mephorach. Ok? Se tiverem que dizer. Não há nenhum decreto com este nome, mas é só para explicar em relação à entoação hebraica. Tá bom? Isto é só por uma questão mais de curiosidade, para saberem de onde é que vêm os 72 nomes de Deus, ok? Que são estes que estão aqui. Vocês conseguem ver aqui os 72 nomes escritos. Reparem, cada um deles tem 3 letras hebraicas, todos eles têm. Eles não estão aqui por ordem, mas foi uma imagem que eu encontrei que é interessante, que inclusivamente tem muito daquilo que nós vamos utilizar, porque eles têm em cima, a branco, tem o nome, não é? E em baixo tem aquilo que eles significam. Nós vamos usar muito isso no nosso biómetro radiestésico para trabalhar. E se vocês olharem de cima a baixo, se passarem por todas, vocês veem que todos eles têm 3 letras. Então, é isto que são estes os nomes, os 72 nomes de Deus. E aqui nós temos os 2 biómetros.
né? Os nossos relógios de mensuração, e se vocês virem, do 1 até ao 36 estão os primeiros 36 nomes de Deus, e depois no outro tem os outros 36 nomes de Deus, ou seja, do 37 até ao 72. Estes 72 nomes, ou 72 anjos, atuam como um disparador de frequências espirituais específicas de cada atributo de Deus. Cada combinação essa representa uma qualidade divina que pode ser desperta na criação, e se conhecermos tais atributos, podemos despertar essas qualidades divinas dentro de nós. Que isto é que é importante. Depois de nós fazermos o estudo na árvore da vida, não é? De tudo aquilo que nós precisamos de fazer para seguir o nosso propósito, nós temos aqui os biómetros para nos ajudarem a dizer que qualidades é que nós devemos despertar. E eu vou só aqui fazer, ok? Assim já se vê bem. Nós vamos começar por aqui. Vejam que interessante. Tem aqui o nome de Deus e depois tem, por exemplo, o primeiro, que é o Ver Oyar, tem vontade e novos começos. O segundo, Geliel, tem amor e sabedoria. Sitahel, tem construção do universo. Elmiah, tem poder divino. Mahaziah, tem retificação. Lalahel, tem luz de entendimento, e por aí vai. Se vocês virem, nós temos aqui todos eles, todos os nomes, cada um deles com uma significação para aquilo que são os propósitos da nossa vida no planeta. Todos eles aqui, vocês podem ver, todos. E é com isto que nós vamos trabalhar a nossa mesa de radiestesia. É com eles que nós vamos trabalhar a radiestesia. Alguma questão que vocês queiram colocar? Francisco, eu acredito que seja da sua recepção, ok? Da gravação depois vai estar tudo certinho, ok? Eu não vou demorar muito a colocar a gravação online para vocês poderem ver, ok? E depois é só acessar. Alguma questão? A Mafalda está a perguntar se dá para trabalhar questões profissionais ou de relacionamento. É desenvolvimento pessoal. Então, desenvolvimento pessoal encara todos os planos da vida de uma pessoa. Agora, se me perguntar assim, vai trabalhar questões específicas profissionais ou de relacionamento? Não, para isso tem a mesa radiónica CQM, tem as outras mesas de radiestesia que nós já temos vindo a trabalhar ao longo deste tempo em que fazemos as aulas gratuitas. Tem essas mesas todas que podem trabalhar isso, ok? Inclusivamente, ainda na última aula de radiónica, eu falei isso aos alunos, eu faço a integração dessas mesas na mesa radiónica CQM. Para quem não conhece a mesa radiónica CQM, é uma mesa radiónica que trabalha ambientes, relacionamentos, o eu interior, em 3 portais, e depois tem um 4º portal que trabalha as ferramentas que nós trabalhamos no método CQM. E, por exemplo, nos ambientes não tem nenhuma ferramenta de geobiologia. E eu integrei numa ferramentazinha que se chama ferramenta em branco as mesas de geobiologia, que nós também já fizemos aulas gratuitas no Instituto, e eu integrei essas mesas para, se for necessário, trabalhar a geobiologia no contexto de mesa radiónica. Então, Mafalda, tendo as mesas, pode integrar perfeitamente. Esta mesa integra-se perfeitamente bem na mesa radiónica CQM, integra-se perfeitamente bem com todas as outras mesas. Pode transitar de umas para outras, ok? Elas são feitas exatamente para isso. Desde que tenha este símbolozinho que vocês veem aqui no canto superior direito, né, que diz Instituto CQM, nós garantimos que elas se integram todas. Inclusivamente, eu e a Tainara, que somos os desenvolvedores destas mesas, não é? A nossa malinha de consulta vai para todo lado com a gente, e o que é que leva? Todas as mesas que vocês podem ver lá nas aulas gratuitas, elas vão.
ok? Todas as mesas, todas, sem exceção. Porquê? Porque nós integramos. Ora uma vez fazemos umas, ora outra vez fazemos outras, ora uma vez fazemos só uma, então todas elas dão para integrar umas nas outras. Agora, Mafalda, esta aqui só trabalha desenvolvimento pessoal e espiritual. É para isso Sim, que mas ela se a serve. gente pensar que nós somos o centro que nos interconectam em todas as relações interpessoais, que é a partir de nós que fazemos que a gente atrai os problemas, que faz que a gente tenha, os bloqueios estão em nós. A gente vai ter reflexo dos resultados de forma eficiente e eficaz também nas nossas relações, na nossa vida como um todo. Por isso que ela é focada no ser, no indivíduo. Muito grato. Sim, já estou a perceber. Sim, obrigada. Já percebi. Sim, Claro. quando nós trabalhamos desenvolvimento pessoal Faz e espiritual, sentido. trabalhamos tudo. Ok? Sim, e o que está à nossa volta também vai se alterando, não é? Claro. Portanto, Nós mudamos o nosso paradigma de realidade quando estamos fora do propósito e tudo se alinha e encaminha para se equilibrar. exato. Com certeza. Se a gente pensa também, né, Mafalda, por que há tantos conflitos e por que nós temos tantos bloqueios e tantos problemas e patologias, enfim? Porque cada um de nós estamos caminhando em busca da manifestação do nosso propósito, de qual é a nossa missão na nossa vida, do que realmente você está aqui para fazer, né? A Cabala, ela tem uma fala, eu vou até deixar o videozinho para vocês depois, que eu gosto muito. Ele fala assim, que cada um de nós somos uma nota musical do divino, nós precisamos manifestar, integrando essa música do todo que está sendo tocada. E a nossa sinfonia, a nossa música enquanto indivíduos, ela é muito essencial para essa maestria, para essa sinfonia universal. Então, se toda pessoa se alinha consigo mesmo, com o teu eu superior, ela vai conseguir diminuir, nossa, tantas coisas, sabe? Aliviar, curar, transformar tantos problemas, tantas doenças, tantos bloqueios, que é a partir de nós mesmos, do centro, de dentro para fora. Isso mesmo. Aquilo que a Cabala vem fazer, o que é que a Cabala faz que, até agora, nós não desenvolvemos em nenhuma destas aulas gratuitas de radiestesia. Ela vem dar um caminho para a pessoa fazer. Ou seja, o terapeuta não é o terapeuta que vai dizer assim, deve fazer aquilo, tem que trabalhar isto, tem que trabalhar aquilo. Não, é a mesa que vai dar esse caminho todo. Okay? Através desta viagem pelos Sefirot, ele vai dar esse caminho todo. Primeiro vai ver o que é que está no caminho, o que é que está no propósito, ok? Porque, como eu disse no início, às vezes aquilo que é o nosso propósito não se coaduna com as nossas crenças e com os nossos padrões, por vários motivos. Primeiro vai-nos dizer, olha, você está fora do seu propósito. O seu propósito é este. Não é esse que tanto quer insistir que seja esse, não é esse, é este. Tá, é esse. E agora, para eu fazer isso, inclusivamente para eu acabar com estas crenças limitantes e com estes padrões repetidos que não me levam a lado nenhum, o que é que eu tenho que fazer? Então vamos aos 72 nomes de Deus e vamos saber qual é que é então o melhor caminho para começar a trabalhar isso. Basicamente é o que estas duas mesas vão fazer, ok? Ok, obrigada. Eu não sei se mais terminamos a aula hoje. Eu não sei se alguém tem alguma questão a colocar em relação à aula. Não sei se tem alguma questão em relação a outra coisa qualquer que não se tenha falado, por exemplo, em relação à Cabala. Sendo que nós, na próxima aula, para integrar depois a mesa, não é, que nós codificamos, que nós organizamos, nós vamos falar dos Sefirot, que são as ligações, e vamos falar também de outras questões que têm a ver com Cabala e que nós não falámos hoje. Bom, então, se não há mais questões, eu vou deixar a Tainara, tal como começou, vou deixar a Tainara terminar a aula. Da minha parte, muito grato pela vossa atenção, espero que tenham gostado e, já sabem, no domingo, mesma hora, nós vamos marcar presença para continuar a estudar Cabala e radiestesia. Tá bom? Boa noite a todos.
Obrigada, boa noite. Até domingo. se não virmos. Parabéns, professor Frederico, pela aula. Eu que estive aí acompanhando o Frederico, ele está desde o ano passado. Como eu não tenho uma mente tão, vamos falar assim, né? Tão inteligente, macro, como a do Frederico. Então, sempre quando a gente aborda algum tema, eu falo, Frederico, vamos simplificar. Vamos tornar isso acessível, vamos colocar isso de uma forma. Então, ele começa a trabalhar e eu, dentro da minha mente mais simplificada, vou falando, bom, por aí tá indo bem, vamos continuar. Então, gente, a gente está nesse momento, é essencial que cada ser humano encontre seu propósito, encontre qual é a sua música para ser tocada, para dançar, alinhando com o cosmos. Se a gente olha, né, para a história do Salomão, não tem como a gente olhar para a Cabala e não pensar nesse homem, né, em tudo que ele conseguiu codificar, em tudo que ele conseguiu manifestar. E quando eu falo de riqueza e abundância, ela não quer dizer que seja só a moeda, que seja só o dinheiro. Ela quer dizer que seja em todos os níveis. A gente alinhar com o nosso propósito, a vida ela flui de uma forma muito diferente. Tainara, deixa-me só interromper aqui. Estão a perguntar como é que vem a aula novamente. Nós vamos colocar no YouTube, na página do YouTube do Instituto e também na página de Facebook, ok? Portanto, se vocês quiserem ter a notícia que já está disponível, acionem as notificações tanto da página do Facebook como do YouTube, que recebem o aviso, que já colocamos o vídeo, tá bom? Sim, e a Mafalda, a gente vai deixar alguns livros, né, Frederico? A gente deixa alguns livros para vocês de indicação, que são livros mesmo que nós passamos, e em PDF, mas quem quiser também em papel, a gente deixa também os nomes. E é muito importante, assim, como o Frederico falou, a gente está, né, nessa era New Age, né, Namastê e por aí vai. Então, a gente vê muitas coisas por aí que, assim, não de fato que não esteja sendo um contributo, porque de fato tudo está a serviço. A gente não está aqui para julgar. Mas quando a gente pauta um conhecimento, por que algumas pessoas falam assim, nossa, eu faço Ho'oponopono, eu faço constelação familiar, eu faço cabala, eu estudo, mas a minha vida não muda. É porque isso não é cognitivo, tá? O que é uma coisa cognitiva? É quando desceu através da nossa compreensão racional, ela desceu para o sistema nervoso central e foi distribuída a informação em todo o nosso sistema neurobiológico, tá? É aí que o conhecimento ele se torna de fato uma frequência e você começa a vibrar, você começa a ser aquilo. Tainara, quando isso desce a nível cognitivo. deixa só contribuir. Eu depois não interrompo mais, tá? Mas deixa só... mas você fala e deixa o final para mim, homem. Tá, mas deixa só falar isso que é importante. Por causa da lei da atração. Muita gente abandonou a questão da lei da atração porque dizia que não funcionava. Porque a lei da atração falha no conceito. Ou seja, nós efetivamente trazemos para o nosso campo aquilo que nós queremos. Mas não é só isso. Não é? Nós não temos que querer, nós temos que ser. Porque enquanto nós quisermos, é como se fosse uma lanterna que tivesse com pouca pilha. Ela vai falhando. Se quebra o sinal de frequência, quebra a sintonia. Então isso não vem para o nosso campo. Para nós termos isso no nosso campo, nós temos que ser. A partir do momento que nós somos, nós deixamos de ter essa pilha fraca e passamos a ter uma pilha vitalícia. Ou seja, somos um farol, já não somos uma lanterna, já não somos um foco, somos um farol. E a partir daí, sim, isso vem para o nosso campo. Que é esta coisa que a Tainara estava a falar, de todo esse sinal, toda essa frequência de prosperidade se espalhar pelas nossas células e as nossas células já ressoarem e não ser um sinal intermitente, não ser um sinal que falha. É um sinal que é constante, perpétuo. E a partir daí, isso entra no nosso campo. Ok? Já não interrompo mais. Termina agora, Tainara. Obrigado. De nada, professor Frederico. Então, isso que a gente vê, a gente tem que tornar o conhecimento sempre cognitivo. Pegamos a informação aqui de tudo isso, aprendemos várias pronúncias. A pronúncia ela é muito importante. Aquela hora eu falei que eu gosto sempre de olhar para o original, porque o original é a fonte. O original ele está ali de uma forma integrada. É a sua
macro de informação vibracional. Quanto mais a gente olha para a fonte e repete ela, a gente está alinhando no nível, é como se fosse um HD de informação, que é muito mais fácil ele se espalhar. E a pronúncia ela é muito essencial. Se a gente pega o estudo do Masaru Emoto, existem algumas falas em hebraico que você vê a diferença da molécula de estrutura que se forma na água pela pronúncia. Então, é muito importante, por exemplo, a gente vai fazer um movimento, tá, eu vou só ler o nome? Não, eu vou vibrar cada nome. Eu vou vibrar os 72 nomes, eu vou sentir. Eu vou deixar um documentário para vocês, ele é bem interessante, porque mostra o nosso corpo, quando a gente alinha a nossa voz, quando nós alinhamos o nosso eu naquilo que nós estamos fazendo, como as nossas células do corpo vibram, tá? Então, é muito importante esse conhecimento que a gente vai deixando aqui como ganchos, quer dizer, para que a gente possa, de fato, integrar o conhecimento. Senão vai se tornar só mais uma informação, alimentou o cabeção. Eu falei isso ontem para uma paciente minha. Se a gente alimenta o cabeção, gente, o que acontece? Isso daqui cresce, fica sobrecarregado de informação, atrapalha a sua conexão com o teu eu superior, não desce para o sistema nervoso central e você fica com a cabeça desse tamanho, sobrecarregando o seu sistema. Gratidão, Elizabeth, por ter ficado aqui, tá aí às 5 horas de diferença. Agora, gente, para encerrar, tá? Por que para encerrar? Sempre quando a gente começar, a gente vai encerrar. A gente agora vai encerrar. Por quê? Para fazer um mais 7 de reprogramação. Para cada um aqui desligar a gente ir para as nossas vidas, para a nossa noite de sono, mas para a gente dar um comando para o nosso corpo. Mais 7 de reprogramação, que a gente está ali o tempo todo, mas sentindo, tá? Sentindo. Eu vou contar uma história breve. É claro que eu tenho exclusividade, né? Tudo que sai do CQM, eu sou a primeira a experienciar. Então, eu tô até com minhas mesas aqui, né? Eu vou mostrar só um pouquinho para vocês, sabe? Eu fico muito encantada, eu admiro muito o Frederico, muito mesmo, sabe? A admiração que eu tenho por ele, pela capacidade que ele tem de manifestar e criar e pegar, assim, as coisas, eu fico, assim, impressionada. Então, essa daqui é uma das mesas, né? E ela tá, assim, linda, sabe? Ela tá linda, 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 linda. Eu já trabalhei com ela em mim e eu vou contar uma experiência. Eu voltei pro Brasil, a gente voltou pro Brasil. Eu não estava satisfeita onde eu estava. Se nós não estamos felizes, nós não estamos satisfeitos onde nós estamos, é porque o teu eu tá falando, olha, muda a rota, sabe? Se mova, direciona. A minha imagem decongelada, espero que tenha ficado numa forma legal. Mas estão ouvindo minha voz? Então, eu falei, eu quero me mudar para uma cidade legal, com parque, com acesso à cultura, com natureza. E aqui eu estou. O Frederico está aí, né, em Minas ainda, terminando, porque todos sabem que ele está encerrando, né, os livros, que devido às crianças, ele precisava desse tempo, ele precisa desse tempo para trazer. Então, para encerrar, e qualquer dúvida que vocês tenham sobre quem quiser já adquirir para a próxima aula, pode me enviar mensagem no privado, que eu vou estar direcionando vocês, mas agora eu vou colocar 6 miguinhos para ver se estão conseguindo me ouvir, se estão conseguindo ouvir a música também, porque é muito importante a gente ouvir o mantra. A gente vai encerrar agora, todos nós devemos que conhecemos, né? Que é o Errie Axerrie. Ao peso. Tá conseguindo ouvir? Ouvir, sim. Tá, eu vou Ouvir, colocar a sim. música, tá? Essa música, gente, sempre quando os bebês... Eu sou doula também, sempre quando os bebês nascem, que eu acompanho o parto, eu falo o tempo todo para eles em silêncio. Eu falo Errie Axerrie. É uma das primeiras frases que a gente tem que trazer para a chegada de um ser humano na Terra. E é uma das frases que a gente tem, um mantra que a gente tem que fazer o tempo todo para nós. Porque a gente fala que nós somos o eu sou. Então, vamos respirar conscientemente. Sente o ar entrando, o ar saindo. Então, vamos falar
silenciosamente para o nosso coração. Vamos falar. Respira, só ouça a música. Deixe que sua célula vibre. Deixe que sua célula seja. Deixe que seu coração sinta. Permita que a sua mente pense. Respira. Solta o ar. Sente a tua respiração. Sente o seu corpo. Sente a gratidão de estar nesse momento contribuindo para si mesmo. O tempo que você esteve aqui, melhorando a sua versão na sua condição humana. Respira. E agora a gente vai dar um comando para o nosso corpo, fazer um mindset para nossa mente reprogramar tudo isso. Vamos falar assim, para si mesmo. Eu agora comando que cada pequena célula do meu organismo, que meus 7 corpos sutis, reprograme, decodifique todas as informações que foi aprendida nessa aula para o meu bem maior e para o bem maior do todo. Respire, sentindo o ar entrando, solte e fale para si mesmo. Errei, acho, errei. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês. Nós possamos escolher ter uma boa semana. Não basta falar que queremos, tem que agir, tem que ser, tem que vibrar, tem que pensar, tem que colocar o nosso dia a dia nisso. E até a segunda aula. Um grande abraço para todos, uma boa noite e vamos para mais uma semana maravilhosa na nossa vida. Um beijo. Boa noite a todos, boa noite e até à próxima aula. E já vou dar mais informações lá no grupo Telegram, ok? Eu vou colocar alguns livros então em PDF e vocês, para acessar lá no Telegram, basta entrarem no Telegram e na abazinha que tem lá no Telegram a dizer ficheiros, estão lá já dezenas de livros, dezenas de documentos e nós vamos colocar também alguns em relação a Cabala. Vamos tentar colocar todos em português, ok? Sendo que alguns, vocês já sabem, nós trabalhamos com várias línguas, alguns podem ser em espanhol ou inglês, mas eu vou tentar só colocar os portugueses, porque há mais facilidade de acesso, tá bom? Então, se não nos virmos antes, até o próximo domingo para falarmos então da primeira mesa. Boa noite a todos. Gratidão, boa noite a todos, bom descanso. Boa noite. Igualmente.